Shalom, shalom, que Yahweh nos abençoe. No nome de Yahushua HaMashiach, Shavua Tov, boa semana. Nesse amanhecer começou mais um ciclo de 7 dias para que a gente possa seguir essa caminhada de 7 em 7, o número perfeito. Nas escrituras você vê na gematria que o número 7 é o número do descanso. Então quando nós ficamos um período passando por aqueles testes, aquelas molduras que nós estamos sendo moldados, a cada período de 7 a gente vai tendo um conhecimento maior e vai amadurecendo mais, né? Ontem eu não pude fazer o estudo no Discord, que eu preferi ficar em casa com a minha família a par da tarde, que eu sempre faço. Então me dediquei mais para eles, né? E o pessoal daqui fez cada um o seu estudo, acho que em casa, né? E as pessoas até me perguntaram hoje se eu estou bem. Graças a Yah, já estou bem melhor, né? Estou me recuperando. Então a gente está passando por uma fase assim de bombardeio. E muitas vezes esses bombardeios, como eu fui um ex-militar, existem dois pontos principais, né? Nós somos um alvo fácil quando a gente não se protege. E a gente também é um alvo fácil quando a gente não estuda as armadilhas. Então, a maioria das vezes, quando a gente passa por uma fase de guerra, existem estrategistas que vão tentar pegar o inimigo na sua maior fraqueza. Na onde? Na falta de conhecimento. E o que está escrito nas escrituras? Que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Por quê? Porque eles rejeitaram a Torá de Yahweh, né? Isso está escrito lá em Oséia, no livro de Oséias. Então, ontem nós fizemos um estudo da Parashá de Terrilim, de Salmos, que quem está no discipulado está fazendo esse cronograma de 3 anos e meio, né? Para nós terminarmos todas as escrituras, desde Bereshit, Gênesis até Guiliano, Apocalipse. E ontem, o que me chamou a atenção, que eu vou abrir para vocês aqui, né? Depois eu vou abrir esse estudo, quais foram as mulheres estéreis nas escrituras. Nós vamos se focar nesse estudo hoje, que eu ia fazer ontem, né, no Discord, mas de primeira mão eu estou abrindo para o pessoal do discipulado e também para as pessoas que não fazem discipulado, para ver como que a gente interpreta as escrituras e como que a gente está caminhando ao longo dessa nossa era e o que espera para o nosso povo, nós que estamos nessa era, né? Estamos preparando os nossos filhos, mas também temos que nos preparar. Somos falhos, não lembrando que na Parashá, acho que passada ou retrasada, está escrito que nós somos pó. Ele olha para a terra e vê que a gente é pó, ok? Então, eu vou abrir aqui para vocês no estudo de Salmos, que eu postei ontem no Discord, mesmo eu não fazendo vídeo, em reunião ao vivo, eu postei esse estudo e espero que vocês tenham estudado e não fiquem só esperando ver vídeos, tá? É uma questão que me deixa muito irritado, é quando as pessoas não estudam e só quer ver vídeo. Então, esse tipo de pessoa não faz parte, não abrimos a porta para o nosso discipulado. Por quê? Porque ele só quer ver as pessoas falando, ele não quer estimular sua mente para que o Ruach, o sopro de água, venha mostrar para ele as revelações da Torá, o que Yah quer para nós, o que Yah quer para minha família, o que Yah quer para minha cidade, o que Yah quer para o meu país e o que Yah quer para o reino de Israel, que é um todo. Então, Yah só tem um plano para o povo de Israel: reunir dos 4 cantos e preservar os remanescentes, com Trump ou com Biden, com comunista ou com capitalista. Não interessa. Yahweh coloca o rei que as pessoas merece. Youssef, e se for tramado? E se for roubado, né? Se for uma fraude? Yah também permitiu que essa fraude acontecesse exatamente para que o povo de Israel ou as pessoas que foram lesadas e a levante para destruir esse poder que se levantou. Não tem para onde correr de Yah. Se Yah quiser colocar de novo comunismo no Brasil, ele vai permitir, seja ele por vias legais ou por vias não legais. Yah permite essas coisas acontecerem. O compromisso que ele tem com a terra está quem está em cima dela, chamado os remanescentes de Israel.
o único compromisso que ele tem. Porque ele quer, se você for ler já, tudo que nós já vemos no curso de discipulado, diz que ele está irado com as nações, ele vai mastigar os reis da terra, aqueles que fazem os israelitas pecar. Então, eu não queria estar na pele desses caras, não importa o que eles fazem, tá? Então, esse é o Salmo, nós lemos do Salmo 113 até o 118, se eu não me engano, aqui, ó, até o 118, deixa eu ver aqui, do 103 a 118, né? Então esse é os salmos que nós íamos estudar ontem, estudamos ontem, só que eu não fiz o comentário na reunião no Discord. E eu vou trazer exatamente o que eu não trouxe ontem, vou trazer hoje para as pessoas do discipulado, para que eles possam ter uma palavra dentro do conhecimento israelita, da minha pessoa, de um israelita que também é um aluno, que também preza por conhecer as escrituras assim como você. Ninguém sabe mais que ninguém, mas a base única, o alicerce único é unicamente a Torá, ok? Eu quero ler o versículo 9. Ele faz que a mulher estéril tenha uma casa, presta atenção, ele, Yahweh, seja mãe de filhos e tenha alegria, Simha. Halel Yah, ou Halel Yah, louve a Yah. Então vou repetir. Ele, Yahweh, faz que a mulher estéril tenha uma casa. Guarde, mulher estéril, casa, filhos e alegria. Mulher estéril, diga, mulher estéril, casa, mãe de filhos e alegria. 4 coisas que Yah faz com uma mulher estéril. Então, esse é o foco da mensagem desse shiur de ontem, que eu quero compartilhar com as pessoas que fazem o discipulado, tá? Então, no final, eu vou mostrar para vocês como que funciona o discipulado para quem não sabe e os livros que nós temos, que nós precisamos divulgar nesses últimos dias, que estão acontecendo rápido coisas e a gente não tem discernimento do que está acontecendo. As escrituras vão te responder e eu sei que as pessoas que vão deixando livros sobre a Torá, livros verdadeiros, livros que pode te ajudar a compreensão, mas nada te tira do ensino da Torá. Você pode ter todos os livros do nosso projeto e você não pode entender nada. Por quê? Porque a Torá é o foco. Você pode ver todos os meus vídeos de discipulado, mas se você não fizer techuvá, retornar à origem israelita, você está perdendo o seu tempo esses 3 anos e meio no curso de discipulado. Você pode mudar para o projeto Imabait para cá, onde nós moramos, e você pode estar perdendo o seu tempo. Como muitos mudaram para cá, muitos não, 2 famílias mudaram para cá, né? E essas pessoas, infelizmente, não deram frutos e ficaram como essa árvore seca aqui, ó. Tá vendo? Então, quais foram as mulheres estéreis nas escrituras? Então, primeiro você tem que ver a questão de o que é uma mulher estéril. Então, esse estudo vai poder abrir o seu entendimento para você entender a esterilidade de uma mulher nas escrituras. Normalmente você não vai ver homens estéreis. É muito difícil na escritura. Não sei se tem esse caso. Se tiver, alguém me passe, mas até hoje eu nunca vi. Nunca também fui a fundo que o homem não podia ter filhos. Normalmente é a mulher, né? Então a mulher tinha esse problema. Não estou dizendo que não exista, porque hoje existe homens que não podem ter filhos, né, por causa do problema dele. Mas nas escrituras é relacionado às mulheres. Então eu vou começar aqui com você e a gente vai tirar uma lição de mulher estéril, casa, mãe de filhos e ter alegria. Essas 4 coisas, tá bom? Quais foram as mulheres estéreis nas escrituras? Também procuramos saber esta resposta. O resultado é o estudo a seguir. As escrituras relatam 7 mulheres estéreis. Presta atenção. Falamos desde o começo que a semana tem 7 dias, que Shavuot é 7 vezes 7, que dá 49, que o Shemitah é o dia de descanso da terra, entendeu? 7 anos de descanso da terra, que tem a Shemitah da terra, tem também de 49 anos fugiu agora, onde há o perdão total de todos os israelitas, né?
que é Jubileu e Evolim, né? Jubileu, que é o perdão de tudo, a cada 49 anos é um ciclo de jubileu, tudo vezes 7, 7 dias da semana, 7 castiçais, tudo que 7 espíritos, ruahim, sopros de ar na terra, tudo você vai ver 7. E nas escrituras relatam 7 mulheres estéreis que tinham problemas que não podiam gerar. Em cada um dos relatos há uma lição importante, uma revelação de Elohim. Há uma oitava mulher, existe uma oitava mulher, deixa eu pôr aqui, uma oitava mulher que se tornou estéril devido a uma punição direta de Elohim. Quem era ela? Mical, filha do rei Shaul, a mulher de David. Então veja bem, 7 mulheres é relatada que já nasceram e não conseguiam gerar. A oitava, que lembra que o oitavo representa o Olam Rabá, nós vamos também associar isso, né? Será que existem mulheres do Olam Rabá que não estão gerando, foram punidas? Cuidado que você vai entender sobre isso. 7 mulheres que eram estéreis e tiveram filhos. E a oitava não era estéril e o Criador puniu ela com a esterilidade. Então, você vai entender duas coisas. Um problema físico e espiritual. A esterilidade, no entendimento israelita, é algo espiritual. Entendeu? Não é algo só físico. Algo da carne. Problemas de saúde. Problema da mulher. Mas é algo ligado a Yahuwah. É Yahuwah que fez o casal, Adão e Eva, para terem filhos. Ok? Só que Mical, ela não era estéril. Ela ficou depois que ela fez algo contra David e contra Yahuwah. Que talvez você pode estar falando assim, isso aqui é só para ela. Isso é para muitos que estão ouvindo hoje esse shiur. Amém? Foi este prólogo, feito este prólogo, te convido a conhecer as 7 mulheres estéreis da Escritura e saber em detalhes por que Mical foi punida por Elohim. Uma coisa que angustiava muitas famílias no Tanar, no Antigo Testamento. Mas principalmente as mulheres. Era a incapacidade de gerar filhos. Nas Escrituras, quando uma mulher não gera filhos, ela é como se estivesse matando a semente de Yahuwah, porque ela tem que gerar. Quando ela não gera, algo está errado com ela. Alguma coisa ela está precisando se retratar, ou se humilhar, ou pedir perdão, ou refletir em alguma coisa que está acontecendo na vida dela e também na vida do marido. Então não é uma coisa só de problema físico, né? de problema de doença, mas é uma coisa espiritual que Yahuwah permite, porque ele fez a mulher para ter filhos. Quando a mulher não tem filho, alguma coisa está errada. É Yahuwah? Não. Ok? A mulher que não gerava filhos era chamada de galhos secos. Isto é, pela incapacidade de gerar filhos, havia uma perspectiva de um fruto sem produtividade, um futuro sem frutos no casamento. Então, eu coloquei aqui essa foto, bem convincente, né? Que chama a atenção mesmo, uma árvore que está morta. Então, talvez, muitas mulheres e muitos casais estão como essa árvore. Mas aqui o foco hoje é a mulher não gerando. Por que a mulher não gera se Yahuwah deu ordem para elas gerarem? Se Yahuwah fez o projeto certinho, todo o sistema certinho, entre aspas, né? Tudo que ele fez no ser humano para gerar, e por que não gera? Problema de Yahuwah? Não, problema nas pessoas. Então, você vai ver aqui que tem muitas pessoas que são árvores que estão mortas, tá bom? O que a Escritura diz sobre a esterilidade? Quando Elohim criou Adão e Eva, deu-lhes uma missão importante. Bereshit, Gênesis 1, 28. Analisando o versículo, notamos que há 3 ordenanças. Sejam férteis, multipliquem-se e dominem. Vamos ver isso aqui no hebraico? Olha só. Está aqui, ó. Vaibarech olam Elohim vayomer lachem. Elohim pru urvu. Ó, pru urvu. Milu et. Ó, o Mashiach está aqui, hein? Mashiach está nesse caso, hein? Yahushua. Haaretz, hakisucha, vekisucha, urevu, uredu,
Bidgat, Hayan, Ubeyof, Hashamayim, Uberhal Hayah, algo que vive, né? Haromeshet al Haaretz. Então, vamos ver o que está escrito aqui. E abençoou eles, Elohim, não é Deus, é Elohim aqui, é que o tradutor coloca isso, né? O tradutor ocidental. E disse para eles, Elohim, seja fecundo e multiplique, né? Você pode ver que isso aqui pode ser também multiplicação. E esse pru significa frutíferos. Para eles se multiplicarem, se multiplicar, frutificar. Quer dizer, para você dar fruto, você tem que ter uma árvore. E ela tem que ser germinada. Então a mulher foi feita para ser germinada com a semente do homem. Então a mulher é uma árvore que germina. Olha que coisa fantástica. E multiplique, quer dizer, através da mulher se multiplicava. E preenchem quem? O Aleph Tav. Yahushua que preenchia, que multiplica. É Yahushua que dá os filhos, ok? Por isso que está escrito nas escrituras que os filhos são presentes de Yahweh, né? Para a terra, né? E subjuguem ter domínio do mar e sobre os pássaros do ar e sobre cada coisa viva que se move sobre a terra. Quer dizer, eles foram feitos as sementes que dariam da mulher para dominar o quê? Os peixes do mar, os pássaros do ar e cada coisa viva que se move sobre a terra. Quer dizer, o domínio sobre a natureza foi dado a casais que frutificavam. Peraí. Isso não tem como você tirar do contexto. Não é só porque você está aqui na Terra que você pode fazer dominar. O domínio é para quem se multiplica. O domínio e a frutificação é para quem se multiplica, que gera filho. Mas como é que hoje o Ocidente maligno ensina? Olha, evitem filho. Por que países comunistas falam assim, não pode ter mais que um filho? Por que você evita filho? Por que inventaram anticoncepcional, essas coisas todas? Evitando o domínio do homem sobre a terra. Aí você fala, Youssef, você é uma pessoa então bem radical. Quer dizer que você é contra qualquer ato de evitar filhos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a mulher saudável e o homem saudável, que não tem problemas de saúde, que não tem risco de vida de saúde, ele foi feito para frutificar. E as pessoas que têm problemas? No caso eu vou citar o meu caso. Eu tive 4 filhos, os 4 de cesárea. Fomos enganados pelo convênio. Aquela historinha que, olha, o parto normal não vai dar certo, tá passando horário, etc, etc. Como minha esposa já tinha perdido um filho antes de ter o Yosef, o meu primeiro filho, então a mente da gente fica preocupada, por quê? Se ela já perdeu o primeiro, chega um médico e fala, ele tá nascendo, mas tá passando horário. Se autoriza a fazer cesárea? Aí a gente autorizou. O que aconteceu? Ela fez o primeiro corte, depois fez o segundo, fez o terceiro e tentou o parto normal no quarto e já ninguém mais queria fazer. Porque com risco. Porque cortou o ventre, cortou aqui o útero, né? E isso, infelizmente, causa problemas no risco de vida nas futuras gestações. Então, eu estou falando aqui com pessoas sãs, que não têm problema de saúde. Há casos e casos. Yahweh não fez nada disso. Isso foi enganação. Convênio ganha grana com cesárea, tá? Mais do que parto normal. Então, por isso que você precisa ter um parto normal. Hoje, existe até órgãos aí que incentivam o parto normal. Por quê? Porque Yahweh fez as coisas certas. Então, tudo que começa errado vai terminar errado. Então, estou dizendo que Yahweh fez as coisas certas para a mulher e para o homem que tem filhos e não evitam filhos e enchem a terra. A bênção de Yahweh são para essas pessoas. Nas escrituras está escrito isso. Vamos voltar aqui. Todarabaiá. Não distorçam o que eu estou falando, ok? É muito fácil você distorcer. Analfabetismo funcional é terrível, né? As pessoas não entendem o que a gente está falando, distorce, depois te cagueta aí na internet, faz um monte de acusação, é tudo mentira. Então, a gente tem que saber colocar os pingos nos is aí pra gente entender, tá? Sejam férteis, é a primeira ordem. Sejam, quer dizer, dependiam deles, que eles que tinham que ter o ato para poder ter filho. Se multiplique, quer dizer, não é para ficar só com um filho,
né? E dominem. Então, o casal que é fértil, que multiplica, ele domina. Na antiguidade, quem tinha mais filhos eram os que dominavam mais. Yahweh abençoava mais. E as mulheres estéreis não eram abençoadas. Se buscavam desesperadamente filhos, né? Olha o que está escrito aqui. O que a Escritura diz sobre a esterilidade? Quando Elohim criou Adão e Rava, deu uma missão importante, né? Bereshit 1:28. Através dessas ordenanças, o casal recebeu a função de continuar a criação e zelar por ela. Ocorre que no meio do caminho, o pecado trouxe alterações no plano original de Elohim, né? Quando pecaram. Com a ruptura do plano de Elohim veio as consequências, que você já sabe muito bem, quem fez o curso discipulado sabe. A mulher passou a ter sofrimento na gravidez, ela não sofria para ter filhos, só depois disso que ela ia sofrer, ao passo que o homem passou a ter sofrimento no cuidado da terra. Gênesis 3:16-19. A mulher fértil era considerada uma bênção, enquanto a estéril era vista como amaldiçoada. A amaldiçoada não é que ela era rejeitada, é porque ela tinha, algo estava, o mal estava nela, porque ela não gerava contra a palavra de Yahweh. Se Yahweh diz que é para gerar e a mulher não gera, alguma coisa aconteceu. E normalmente não é com Yahweh, é com as pessoas. Por isso que muitas vezes a gente culpa o Criador quando o problema é nosso, né? Só para você ter ciência disso, até a lepra era uma doença espiritual. Falou mal do seu irmão, pegava lepra. Então é assim nas escrituras. As pessoas pensam que estamos na graça e não existe mais nada disso, porque é uma coisa nova, né? O Deus do Novo Testamento, como eles dizem, é diferente do Antigo. Tá uma bagunça violenta e não tem nada a ver com isso. A esterilidade era a prova da incompetência de ser frutífera. A esterilidade demonstrava que existia algum problema. Esses casos de esterilidade não estão à toa nas escrituras. Aprendemos muito com cada um deles. Cada caso de mulher estéril a gente vai aprender. As mulheres vão aprender. O casal vai aprender. O ser humano vai aprender. O israelita vai aprender. Sendo considerada como um ramo seco, né? A mulher estéril era frequentemente rejeitada, banida ou então vista como uma nulidade. O que é nulidade? Capacidade de criar, de realizar coisas e inexistência de talento. Porque a vida estava nos filhos. Se ela não tinha vida, ela não tinha filhos. Ela não tinha filhos, então ela não tinha vida. A vida vem de Yahweh. Então alguma coisa impedia ela de gerar. Uma família numerosa, com muitos filhos, era considerada uma grande alegria e fonte de bênçãos. Salmo 127, está escrito isso lá. Terrelim. Agora nós vamos ver nas escrituras as mulheres que eram estéreis nas escrituras e tiveram filhos. E a última não era estéril e passou a ser por um julgamento de Yahweh. Vamos ver a primeira, Sara, a reafirmação da promessa. O primeiro caso registrado na escritura é o de Sara, mulher do patriarca Abraham, conforme Bereshit Gênesis 16. Elohim prometeu a Abraham que ele teria um filho quando Abraham e Sara tinham 75 e 65 anos, respectivamente. Ainda assim, a demora foi de 25 anos para ter o filho. Vai vendo. O que vem reafirmar o poder de Elohim em ação. Além de ter filhos numa fase que a mulher não podia mais ter, ela era estéril. Quer dizer, o milagre foi gigantesco. Então é Iá que abre a madre. Iá não depende como que fala, daquela menopausa de mulher. Iá não depende disso. Iá não depende da nossa condição física e espiritual para poder agir na nossa vida. Ele age fim de papo. Aleluia. Neste caso, Elohim fez questão de mostrar a sua soberania e poder, ao permitir que uma mulher não apenas estéril, mas com 90 anos de idade concebesse. Isso é um poder gigantesco. Seu filho chamou-se Yitzhak, que é riso, que significa riso. É Isaac, como você conhece. Então a primeira foi uma mãe dos israelitas, né? A segunda, Rivka, Rebeca, o poder da oração. Isaac orou. Então o primeiro é o poder de Yahweh manifestado em Sara, onde não há nada mais que se pode esperar. Acabou tudo. A Yahweh vem e acabou nada. Onde eu estou não acaba nada. Essa é a primeira mulher, Sara. Segunda, Rivka, Rebeca. É o poder da oração. Yitzhak orou e sua Rebeca ficou grávida, não de um, mas de 2 filhos, Esav e Jacó, ainda que houve problemas entre os dois, né? Gênesis 25, 19 a 27. A esposa de Yitzhak era estéril e recebeu a bênção da fertilidade quando seu marido orou por ela. Então, no segundo caso,
Não adiantou Abraham, o primeiro, orar por Sara, que não deu. Foi a intervenção de Arro. Já no segundo de Rebeca, Rivka, o marido interferiu e orou pela mulher. Então hoje, os maridos precisam orar pelas suas mulheres para terem filhos. É o segundo caso. Vemos aqui o poder da oração em ação. A oração do sementeiro, que planta a semente da mulher, abençoa a mulher para que a terra dê fruto, que frutifique e o ramo dela seco passa a gerar. É o segundo caso. Bendito é o teu nome. Raquel, profetizando desgraças. Olha só. Em Gênesis 29, lemos que após muito esforço, Jacó e Jacó conquistou Raquel. Porém, ela passava pelo mesmo problema de sua sogra Rivka, Rebeca. Por sua vez, também enfrentou as mesmas dificuldades que sua sogra Sara. Era estéril. Então, Raquel também era. Jacó passou por esse problema. E assim como Sara viu o marido engravidando outras mulheres no casamento patriarcal, porém nada acontecia com ela. Lia, irmã da própria Rachel, que diz a escritura que elas eram gêmeas, e também esposa de Jacó, teve vários filhos com seu marido. Por fim, Rachel foi mãe de quem? De Arusef e de Beniamim. O caso de Rachel é bastante peculiar, onde lemos a partir de Gênesis 29. Enganado por Labão, Jacó trabalhou durante 7 anos por Rachel, mas Labão, o pai dela, lhe dizia, que deu Lia, dizendo que ela era mais velha e era o costume local. Yaakov dormiu com ela e assim consumiu o casamento, não o podendo devolver. Em Gênesis 29, 21, lemos, quando Yahweh viu que Leia era desprezada, concebeu-lhe filhos. Aqui então Yahweh interferiu quando a mulher estava sendo desprezada. Yahweh interferiu para que ela tivesse filhos. Rachel, porém, era estéril. Elohim honrou a Lia e ela era agradecida por isso, conforme vemos lendo os versos seguintes. Mas lemos de Rachel algo não tão bom assim. Rachel tinha inveja da irmã que tinha filhos e ela não. Então você vê aqui que havia um problema dentro de Rachel, que ela via Leia tendo filhos e ela não tinha. Era um problema dela, um problema pessoal dela, do caráter dela, que precisava ser resgatado, que precisava ser resolvido. Sabemos que a inveja é um sentimento muito ruim. Nas escrituras diz que a inveja é a podridão dos ossos. Tá vendo aí? Raquel profetizou a sua desgraça. Dá-me filhos, senão morrerei. Ó. Se ela não tivesse filho, ela disse, morrerei. Por que ela falou isso? Elohim deu filhos a ela, mas ela morreu no pós-parto. Olha só, o poder das palavras. A lição que tiramos daqui é a honra que Elohim deu a Leia, e ela sabia disso e foi agradecida por isso. Lia, sabia que o marido tinha Ravá por sua irmã mais do que a ela. Mesmo ela não tendo a Ravá maior de Yaakov, ela não foi como Rachel. Isso é fantástico. Aqui está dando uma lição, né, para pessoas que acham que tem o direito de fazer as coisas, mesmo com a bênção de Yahweh. E ela que muda o histórico dela. Normalmente, irmãos, quem muda o histórico somos nós mesmos. Muitas vezes. Yahweh interfere, mas muitas vezes nós escolhemos o caminho errado. Ainda que Yahweh permite, está acima disso tudo. Mas você que tem o seu livre-arbítrio para você seguir, né? Lia, aprendendo a ter a Ravá. Acredito piamente que Leia sempre foi a melhor das esposas e a melhor das mães, sabendo que não merecia o marido que tinha e nem os filhos que não poderia, né? Porque o pai deu ela, que era gêmeas, né? Enganou Jacob, ter gerado, se não fosse por intervenção direta de Yah. Lia era extremamente agradecida a Elohim. Com a morte de Raquel, ela acabou sendo a esposa legítima de Jacob, a primeira, né? Parece até que o plano de Elohim sempre foi dar a Leia para Jacob e não Rachel. Porém, através de Raquel, é que veio Lia, que teve a irmã dela, né? Lia nos fala sobre a bênção indireta. Imaginamos e queremos a bênção de um jeito, mas Elohim, que sabe tudo, vai nos dar a bênção que precisamos do jeito dele. Deixa eu pôr aqui. Do jeito dele. Não é do nosso. Pode ser quem for israelita.
está fora, vai passar por alguma coisa que não vai ser muito bom. Isso não quer dizer que o Criador, como o cristianismo ensina, vai jogar lá no inferno. Isso não existe. Essa visão é lá no cristianismo. Aqui são a justiça de Yahweh para cada um dos israelitas. Se não chegou ainda a bênção, ou se ela está chegando de um jeito que você não está entendendo, não se preocupe, meu irmão. Elohim está no controle. Amém? Caso de Rachel e Leia, não seja como Rachel, seja como Leia, rejeitada que teve mais filhos. E Rachel não tinha, porque invejava sua irmã. Toda inveja apodrece os ossos. Mesmo você sendo israelita, você pode correr risco de sofrer, porque você está plantando sofrimento. A mãe de Shinshon, Sansão, vamos ver a quarta. Elohim se agrada do humilde. A escritura não informa o nome da mãe de Shinshon, Sansão, mas apenas nos diz que era a esposa de Manoá, que era também estéril. Certo dia, ela estava sozinha, quando o mensageiro de Yahweh, que é Yahushua, anunciou a ela que teria um filho. E lhe deu 3 regras para consagração, purificação do menino. Pois o fruto de seu ventre seria usado por Elohim para libertar os israelitas da opressão dos povos dominadores, em especial os filisteus. Então aqui, uma mulher estéril, viria alguém que destruiria os inimigos de Israel. Vai vendo aí. Shinshon, Sansão, educado e criado pela mãe conforme as especificações do mensageiro, tornou-se o mais forte guerreiro da escritura. Ele libertou os israelitas das mãos de seus inimigos na força de quem? De Yahweh. A escritura nem se preocupa em dar o nome da mãe de Shinshon, nem fala o nome dela, que é para mostrar mesmo que os casos das escrituras são exemplos para nós. Ser estéril era sinônimo de estar em pecado. Por saber disso, a esposa de Manoá chegava-se mais a Yahweh. Normalmente quando alguém está em pecado, ele vai mais para as trevas. Ele vai mais fazer as coisas erradas. Já que eu vou fazer a coisa errada mesmo, eu vou chutar o balde. O israelita não. Quando ele sabe que alguma coisa está errada, que ele pode estar em pecado ou algo, ou devendo na conta de Yahweh, entre aspas, ele se aproxima mais de Yahweh para buscar a face dele. Amém? O mensageiro apareceu a ela e dizendo que Elohim sabia que ela era estéril. Ele disse que ela iria ficar grávida, mas não deveria beber nem comer algo impuro. Você vê aí que ela teve uma gravidez para abençoar o povo de Israel e não ela. Só que em troca disso ela teria que cumprir alguns requisitos. Muitas vezes, irmãos, a gente quer alguma coisa no reino de Yahweh, só que a gente não cumpre requisitos. É só me dar. Lembra das duas sanguessugas? Dadá? Uma era dá, a outra era dadá. Ele só quer sugar. É igual quando eu falo, tem pessoas que só querem entrar no meu canal para ficar sugando vídeos e não quer se converter, não quer fazer techuvá, não quer salvar a sua casa, não quer entrar no plano do reino de Yahweh, não quer fazer parte do israelita dos últimos dias que vai semear a Torá. Ele só quer fazer o quê? Mudar de religião. Esse tipo de gente não dá fruto. A terceira coisa que o mensageiro falou é que não haveria de ser cortado o cabelo da criança. Vemos que de 3, 2 coisas era ela que deveria fazer. A mãe de Shinshon, Sansão, era uma mulher humilde e obediente. O que aconteceu com tudo isso? Ela era uma mulher estéril, mas ela era humilde e obediente. Mesmo na falha ou possível falha que ela tinha, ela não perdeu a humildade. E ela voltou a agradar a Yahweh cada vez mais. A lição que tiramos aqui é justamente isso. O mensageiro que lhe apareceu na sua primeira fala atestou o seu problema. Ela era estéril. Qual o problema dela? O pecado dela? Esterilidade. Não fertilidade. Talvez outros a vissem como estando em pecado escondido. Porém sabemos que Elohim se agrada do humilde e tem prazer no que é obediente. Então, a falha dela ali no começo é que ela era estéril. Alguma falha dela. Não sabemos o porquê. Mas ela continuou sendo humilde e obediente. Consagrou, separou Shinshon para que ele vencesse e representasse também o Mashiach, destruindo os filisteus, os inimigos. 5. Haná, Ana, a agradecida. O caso de Haná está relatado em Shemuel Aleph, ou 1 Samuel. Um homem de Ramataim chamado Elcana tinha 2 mulheres. Uma chamada Haná e a outra Penima, casamento patriarcal. A segunda tinha filhos normalmente, porém Ana
tinha dificuldade sendo estéril. A primeira esposa dele tinha fácil filho. A segunda, Haná, não tinha. Ela tinha dificuldades. Uma dificuldade é um obstáculo. Então ela tinha que passar por esse obstáculo. Certo dia, Haná estava orando e suplicando perante Yahweh no templo. E o sacerdote pensou que ela estivesse embriagada. Olha só. Repreendendo-a, percebendo que ela estava aflita por ser estéril. Profetizou que ela daria um filho. Agradecida, Haná prometeu que o filho estaria integralmente no serviço de Yahweh. Você vê aqui claramente que ela era estéril e que o Criador apareceu para ela através usando o sacerdote, que ela iria ter um filho. Ele abençoou ela, a vida do sacerdote, para que Yahweh desse o filho para ela, e que quando ela tivesse esse filho, o que ela ia fazer? Ficar com ele para ela? Não, ela ia entregar esse filho para os sacerdotes. Olha só, muitas vezes a bênção que você mais quer não é para você, é para os outros, só que você quer para você. Samuel foi criado no templo, mas sempre com a supervisão da mãe, tornando-se um dos maiores profetas de Israel. Além de outros feitos, ungiu a 2 reis, instituiu escolas de estudo de Torá em todo Israel. Se ela não tivesse esse problema de esterilidade, com dificuldade, ela teve que passar por cima dessa dificuldade, ter Shemuel, ser criado no templo, lá na Torá, e ele aberto escolas israelitas de estudo e ungido reis. É para isso que você quer ter filhos? Ou para você criar eles só para ter uma profissão? Meus filhos, eu sempre falo, olha, eu espero que vocês sejam, que levem a mensagem da Torá para todas as pessoas. Amém? Além do óbvio, que é fato de Ana orar, do sacerdote profetizar, confirmado na sua oração. Além do óbvio, que é o fato de Ana orar, do sacerdote profetizar, confirmando a sua oração. Haná dedica o fruto da sua oração quando for respondida ao próprio Elohim. Isso é interessantíssimo. Olha só, a Escritura nos diz que não somos respondidos por orarmos mal. Para os nossos deleites, Elohim não responde isso. Então ela queria. Por que ela não tinha muitas vezes força? Ela estava orando por ela própria e não para Yahweh, para que Yahweh abençoasse. O que Ana podia era o que Ana pedia era para ser dedicado a Elohim. Quer dizer, não era para ela, era para Elohim. Será que o que estamos pedindo pode ser entregue para Elohim? Será que o que mais você quer é para Elohim? Será que você quer conhecer a Torá para você ficar da sua vida e não mudar? Será que a Torá vai ser uma muleta para você? Irmãos, aqui diz que ela queria a bênção para Elohim. Ela gritava, chorava, que o sacerdote achou que ela estava bêbada. E ela queria dar um filho. E a prova do arravá dela por Yahweh é que ela entregou o filho para o sacerdote cuidar. Ela cuidava dele até certa idade, depois entregou ele para lá. Ela não teve poder sobre o filho, porque ela deu para Yahweh. Por quê? Para que ele pudesse fazer a grande obra em Israel. 6. A mulher sunamita, mantendo viva a esperança. Uma das histórias mais comoventes é sobre a mulher sunamita. Seu nome é omitido, também não fala o nome dela, mas menciona que ela era rica, e não tinha filhos. Opa, então tinha todas as condições, hein? Sendo seu marido velho. Ela teve prazer em aplicar o seu dinheiro para sustentar o profeta Eliseu, e chegou a construir instalações novas para ele. Quando estava naquele período de escassez de água na terra, a mulher rica dedicava todo o seu dinheiro para ajudar o profeta. Aqui já vemos uma bênção. Ela era estéril. Só que ela pegava o dinheiro que ela tinha e ajudava os profetas. Isso aqui, lá do lado do cristianismo, você vai apanhar muito de gente que vai te aproveitar. Mas na Torá, isso é claro. Ela abençoava os irmãos que levavam a fé israelita, a palavra israelita, os profetas. É para isso que o seu dinheiro é para isso. Não é para você acumular. Amém? Ela não pediu, mas o profeta percebeu sua necessidade e realizou o milagre. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços, que era em Aviv, né? Está em 2 Reis 4:16. Então, ela pediu para o profeta e o profeta deu um filho para ela. Agora, por quê? Porque ela dedicava os seus bens para a obra de Yahweh. Não era para a igreja, para arrancar o couro da ovelha, para sustentar vagabundo lá
lá os pastores vagabundos, bispos e até mesmo muitos rabinos. Não era isso não. Era para fazer a obra de Yahweh. Bendito é o teu nome. Algum tempo depois do nascimento, o menino estava no campo com seu pai, passou mal e morreu. E a mulher sunamita pode receber o segundo milagre de Yahweh em sua vida. Primeiro, né? Foi quando tem um filho, era estéril. O segundo era a ressurreição do menino, né? Quando o profeta ressuscitou seu filho, segundo a Reis 4, 35 e 37. A sunamita teve algumas falas inesquecíveis. Guarde o que ela disse. Você pode ser igual ou agir igual a ela. Quando Eliseu, lhe disse que ela ficaria grávida, ela disse: não, meu dono, não, meu senhor, meu dono, não iluda a tua serva, ó homem de Elohim. Segunda Reis 14, 15. Quer dizer assim, ó, não me engane com isso não, é o que eu mais quero, por favor, não brinque com isso. Essa fala nos mostra a pessoa que já ouviu tantas promessas e desconfia de certas afirmativas. Tantas promessas, hein? Vai vindo aí, irmãos. A questão não é que eu não acredito, mas é que eu prefiro não acreditar do que ser iludida novamente. Você tem que ficar esperto. Tem muita gente que vem pro Projeto Imabite, que as pessoas arrancaram tanto o couro dele, aproveitaram tanto na parte física como espiritual, como material, sentimental, que eles vêm travados, com correntes. O único que tira a corrente é a Rushua, porque a Rushua é a Torá viva. Não sou eu, não é o nosso projeto, mas é a palavra de Yahweh. Amém? Todarabá. Um dia o garoto morreu. A sunamita foi de encontro ao profeta e perguntada por Geazi, o aprendiz do profeta, lhe disse que tudo estava bem. Quê? Você tá tudo bem aí com ela? Acabou de morrer o filho. Ela falou, tá tudo bem. Vai bem contigo? No que respondeu a mulher a Geazi, sim, vai bem comigo. Uau, irmãos. Seu filho morreu, tá tudo bem? Lógico que não tá. Mas ela disse que estava. Qual é a lição? A lição disso: não conte o seu problema a qualquer pessoa. É aqui que está o problema. Muitas vezes você vai contar o seu problema na internet ou para pessoas próximas de você que não são as pessoas certas. Você sabia que talvez eu não seja a pessoa certa para ouvir o seu problema? Tem que ser uma pessoa que cuide exatamente daquilo. Ah, mas é você é o seu instrutor. Não, tem nada a ver. Tem pessoa certa. E você está contando os seus problemas para a pessoa errada, pedindo conselho para a gente errada. Amém? Aqui, a lição aqui, nós não devemos ficar expondo os nossos problemas para qualquer um, mas unicamente para quem pode resolver o nosso problema. É lógico que não estava nada bem. O filho dela acabou de morrer e ela estava procurando o profeta. E qual era a mesma ideia de se procurar o profeta numa situação dessas? Eliseu também teve uma das falas mais impressionantes da Escritura. Ao encontrar o homem de Elohim no monte, ela se abraçou a seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Elohim lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas Yahweh nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Uau! Yahweh podia falar: não, deixa essa mulher vir aqui. Mas Yahweh não permitiu que acontecesse isso, porque havia um propósito em cima desse ato. Elohim nada falou do ocorrido com o profeta e disse à mulher: acaso eu te pedi um filho? E disse à mulher: acaso eu pedi um filho para você? Meu senhor, meu dono, não te disse, meu Adão, não te disse para não me dar falsas esperanças? Segundo a Reis 4, 27 e 28. Quando ela disse isso, o profeta soube que algo estava errado. E aí Elohim revelou o que ele deveria fazer. O menino foi ressuscitado. E quando Eliseu lhe entregou o filho à mulher, num gesto muito lindo, ajoelhou-se em sinal de submissão a Elohim. Irmãos, cada história dessa mostra um teste para as mulheres estéreis, para o casal. Leia depois com calma isso e analise se cada uma dessas histórias, dessas mulheres, fazem parte da sua vida. Não só mulher ouvindo isso, mas homens também. Ok? 7. Isabel, e a última, que era estéril. Elohim responde ao fiel. O sétimo caso de uma mulher estéril na escritura é o de Isabel. Parece que essa foi a primeira promessa após 400 anos em silêncio entre o Antigo Testamento Tanar e a Brit Hadashah, aliança renovada do Novo Testamento, como você conhece. Isabel
foi mãe de Yohanan, ou Yahuhanan, ou João, o imersor, João Batista, como você conhece. A história de Isabel muito se assemelha ao caso da mãe de Sinchon, Sansão, pois o mensageiro que lhe apareceu disse a Isabel que ela não poderia beber vinho e nem bebida fermentada. Isabel ainda não nos remonta a Sara, pois era de idade avançada, e o seu marido também. 2 problemas. O que aprendemos com esse milagre? As falas que denunciam a lição que devemos aprender é que o mensageiro diz que Elohim ouviu a oração de quem? De Zacariá, do marido, pela sua mulher estéril. E a fala, deixa eu arrumar aqui que saiu aqui, ó, pontinha. E a fala da própria Isabel que diz em Lucas 1, isto é obra de Arrua, agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Qual que era a humilhação perante o povo? Não ter filhos. Então, quando você está do lado de mulheres que falam assim, ai, eu só quero ter um filho, saia fora desse tipo de mulher, desse tipo de casal, desse tipo de doutrina ocidental. Você tem que viver do lado de mulheres israelitas que amam seus filhos, que querem gerar, porque elas estão cumprindo o papel do antimachia, de não gerar filhos, enquanto o antimachia, o falso Messias, está tendo 10, 20, 30 filhos. Que você conhece, o povo que tem trocentas mulheres estão dominando o mundo para ter vários filhos. Que eles vão dominar as nações pela quantidade de filhos. A Europa está dominada por esse tipo de família. E aí você fala assim, não, o Criador não vai me sustentar no Egito. Sei lá, medita, hein? Lucas nos demonstra que tanto Zacariá quanto sua esposa eram fiéis a Elohim. Elohim responde a quem ele é fiel, da forma favorável. A outra lição é que Elohim tira a humilhação do meio do seu povo, daqueles que o buscam. E o que nos tem humilhado, irmãos? O que nos tem abatido? O que é que tem poder para nos tirar da presença de Elohim? A esterilidade. Mais uma vez, Zacarias intercede pela mulher por 2 justos. E ela acaba com a humilhação dela. E quem era Yohanan Ramatbil? O que era a voz que clamava no deserto? O que prepararia o caminho de Arrua, de Yahushua, para que quando o Mashiach viesse. Tudo tem uma lição. Bendito é o teu nome. Agora a última referência desse estudo, para você meditar, e você pensar, e você ir dormir com isso, é que tem pessoas que não são estéreis. Mas Yahweh faz mulheres estéreis. Por quê? Mical, estéril por causa de uma punição, de uma atitude que ela tomou. Tão grave como é. Se o Criador manda abrir a madre da mulher para não ter filho, por que ele manda fechar a madre dela? O que é que essa mulher fez? O que é que nós estamos fazendo? O que é que você está fazendo? Para depois você falar assim, eu não sabia que ia acontecer isso comigo, ai. Não é assim muitas vezes? É. Mical, filha de Saul, é a primeira esposa de Davi. Teve outras. Ela criticou e desprezou a Davi, chamando-o de homem vulgar. A mulher critica o marido e não obedece. Conhece muitas dessas no Ocidente? No matrimônio aí que você casou? Tão difícil para você, mulher, engolir o casamento patriarcal, na verdade? É lógico. O casamento patriarcal é para israelita. Que quer ser abençoado, quer ter filhos, que quer ter família abençoada. E não para quem quer evitar filhos e quem quer mandar no marido, feminismo, matrimônio, romantismo. Ah, meu marido não é romântico. Ainda bem que ele não é de Roma. Romantismo. Quer dizer, vem de Roma o romantismo, o feminismo. Tudo isso acontecendo hoje. Por quê? Menosprezaram a forma de família que Yahweh deixou na terra. Não é machismo, que não fala isso, está errado. É casamento patriarcado. O homem é o sacerdote da casa e a mulher é a coluna que o ajuda, a ajudadora. Amém? Ela chamou de homem vulgar. Vai vendo o que ela fez com o marido. Por dançar e celebrar a Yahweh pelo resgate da arca. E recebeu como castigo a esterilidade. Entendemos do texto que a amargura está ligada à esterilidade. Amargura. Por que ela fez isso, irmãos? Porque o marido foi escolhido por Yahweh para levar a Torá.
trouxe a arca de volta depois de não sei quantos anos sem a presença de Yahweh no meio de Israel. E o marido querendo buscar a Torá e a mulher descendo o pau. Onde se viu tirar ainda meu pai Shaul, entrou no lugar de Shaul, meu papaizinho, fez aquelas coisas tão legal que você já viu no curso discipulado, lembra? Que ele só fez burrada no final da vida dele. Que Yahweh puniu ele e o filho dele. E aí que tá, irmão, a pessoa amarga, ela não obedece. Ela fica estéril, ela zomba do marido. Ela ofende o marido. Conhece mulheres assim? Talvez você está me ouvindo aí. Mulher, você faz isso com seu marido, que quer seguir a Torá. Ele quer salvar a sua casa e você não deixa. Ele quer seguir a vontade de Yahweh e você não permite. Porque, onde se viu, tá indo contra meu papaizinho, a minha família, meu sogro, minha cunhada, meu não sei o quem. Meu irmão, o fim disso é esterilidade física e espiritual. Mical tanto se doou intensamente a Davi, quanto o desprezou. Era aquela mulher que se doava no começo pelo marido, mas depois o desprezou. Conhece mulher assim? No começo abençoa, é abençoada, abençoa o marido. Mas depois ela muda. Ela acha que ela tem que assumir o papel do marido, porque ela tem visto muitas situações no Ocidente que fazem isso. A mulher querendo dominar, a mulher querendo fazer tudo, querendo trabalhar fora de casa, deixar os meninos na creche, a mulher falando assim, hoje eu não quero nada com meu marido e hoje, desculpa a expressão, eu não quero nada com ele. Eu vou deixar ele na seca. Diz que Satã, a vontade do homem, sexualmente, ela está ligada a isso. Se você oprime e se você não coabita com o seu marido, Satã entra no meio do desejo da carne, prostituição, no meio desse antro de mulheres nuas na rua, de outdoors, de mulheres seminuas, de televisão, de computador, de tudo que não presta. E o homem tem a tentação maior e a mulher ainda faz isso. Vai ver o fim, vai ser traída, minha querida. Isso não quer dizer que está certo, que está errado, mas ela causa destruição no seu lar. Ela causa a traição do marido. Ok? Mical tanto se doou intensamente a Davi, quanto desprezou. Suas ações anteriores em defesa de Davi ficaram em segundo plano, não mais em primeiro em obedecer. Quando ela desprezou Davi, queixou-se que o rei se misturou com o povo. Onde se viu esse rei no meio desse povinho aí, israelita, trazendo a arca? Onde se viu e eles colocando o meu Davi como o rei? Meu pai que era o rei. Ela começa a distorcer tudo. Conhece mulher que distorce isso? Cuidado com esse tipo de Mical na sua vida. Mical, está me ouvindo? Mude antes que aconteça algo pior. A punição que ela recebeu era muito forte, que passaria a ser vista como uma mulher amaldiçoada. Como? Mical se doou intensamente, mas com o passar do tempo a relação esfriou. Não se submeteu à mulher. Não submeteu a mulher ao marido. Agora Mical o desprezava. E estando na janela viu a Davi pulando e dançando entre o povo. Ela o censurou. Nunca a mulher faça isso com seu marido. Converse com ele. Eu sei que tem horas que a mulher tem que ser mais dura. Mas envergonhar ele na frente das pessoas, jamais. Lembra aquela mulher lá, a esposa lá do rei Hashverosh, que ele chamou ela para o banquete e a mulher não quis ir? E ele teve que escolher uma outra mulher, que era Hadassah Esther, porque ela desobedeceu. A vergonha que o rei passou diante de todos os homens que tinham esposas. Tiveram que fazer um decreto para achar outra esposa. Vasti, lembra dela? Cuidado com Vasti, irmão. Não case com Vastis. Não case com Micais. Yah vai te dar a mulher certa. Espere. Todarabaia. Tá acabando. Pelo diálogo entre os dois, parece que esta amargura provinha do fato de que quem reinava agora era Davi, não Shaul, o pai de Mical. O papaizinho fez tudo errado. A mamãe, a mulher que quer defender o paizinho dela, que coloca a família dela no meio do casamento dela, vai dar problema. Você mora do lado do seu sogro, sua sogra, você mora pertinho,
grudado, eles influenciam você. Você tá ferrada, você tá ferrado, guerreiro, porque só vai dar BO se eles não têm a mesma imuná, e nem pode ter a mesma imuná perto. Imagine quem não tem. Tem gente que mora do lado, vai influenciar a família, vó que estraga neto, filho. Principalmente vó que não tem a imuná israelita. Nós que estamos no processo de techuvá, que nossos familiares não acreditam, como é que vai estar do lado de gente assim? Mical pensava no papaizinho, no sogrinho, na sogrinha, na cunhadinha, na família. Ah, eu preciso da minha família, não vamos congregar hoje não. Ah, eu preciso hoje levar meus filhos no shopping para brincar, essas coisas todas. E porque hoje não precisa levar na congregação não. Vai ouvindo isso daí para ver onde você vai parar, guerreira. Vai! Bendito é o nome de Yahweh. E terminando, este é o único caso relatado nas escrituras de uma mulher que se tornou estéril por causa de uma punição direta de Elohim. Ela não era estéril. Elohim puniu ela com esterilidade. Então prova que a esterilidade é a abstenção da vida. A vida é Yahushua. Quando você não tem filhos, é como se você não tivesse Yahushua dando vida. Você tem que ter filhos. E se possível, todos de parto natural. Fazer o possível para ter uma família patriarcal novamente. Amém? E até o dia de sua morte, Mical, filha de Shaul, jamais teve filhos. Você quer ser assim? Homens e mulheres. Essa palavra é específica para mulher, mas tem homens também assim. Agora eu vou voltar aqui para você. Lembra que eu falei aqui que a gente tinha que ler isso aqui, ó? Ela faz que a mulher estéril tenha uma casa. Quem é a mulher estéril que teve uma casa? Quem é estéril? Essa mulher. A mulher na escritura é congregação israelita. Qual foi a mulher que ficou estéril na escritura? No curso discipulado israelita você já viu. Efraim. Efraim ficou sem filhos, as 10 tribos. E Efraim precisava de uma casa. Que casa? A casa de Israel. O reino de Israel. A única casa. Efraim é um outro galho. E Arudá é outro. São 2 paus, né? A mulher estéril, Efraim, precisava de uma casa. Voltar para a oliveira. Ela tinha que ser mãe de filhos. Efraim tem que gerar filhos. Você está pensando em voltar para a fé israelita para quê? Para comprar equipa novo, deixar a barbinha crescer, comprar um véu bonitinho, comprar tzitzit, comprar torá, comprar menorá, comprar cursinho de hebraico só para mostrar para os outros que você sabe. Meu irmão, é para você enxertar na oliveira e viver uma vida diante de água. Bishem Yahushua Hamashia. Gerar filhos, pregar a Torá. Projeto Imabate é preservar filhos e preservar famílias. Nós temos que ter milhões de pessoas seguindo a Torá pela perseguição, as dores de parto que vai começar. As pessoas falam, agora o Brasil tá ferrado, porque o Trump não ganhou. Meu irmão, o Brasil tá ferrado porque rejeita a Torá. Os Estados Unidos estão fritos, quem não seguia a Torá e estão se envergonhando lá, porque é um antro de mentira. Estão merecendo. E isso se não for orquestrado, se não for um negócio que foi manipulado. Mas os povos merecem o rei que tem. Yahweh está preocupado lá agora com os remanescentes dos Estados Unidos. Yahweh está preocupado no Brasil com os remanescentes que buscam ter uma família. Você que era estéril, Efraim, as 10 tribos, volte para casa. Tenha filhos, pregue a Torá, ensine. E tenha sinhá, alegria. Você não tem alegria. Você está fazendo uma coisa sem alegria. Você não louva Yah, Halel Ayah. Bendito é o nome de Yahweh. Irmão, esse estudo de mulher estéril é para a família. É lógico que é para a mulher, mas é para o conjunto em geral. Para mim e para você. Irmãos, eu nunca tive passando por tantas testes. E situações que muitas eu causo problema. Eu que causei. E outras que junta as coisas contra. Isso não quer dizer que eu não tenho culpa. Muitas coisas sou eu. Muitas coisas você que está me ouvindo é você que está fazendo de errado, burro ou burra, como eu fui burro muitas vezes.
Você está fazendo algo errado. Aí você culpa o diabo, Satã. Lembra o estudo de Satã que eu fiz aí? A pessoa fica desesperada. Ai, então se Satã é só isso, isso nem aquilo. E como é que é aquele verso? Irmão, veja o que você está fazendo com Satã dentro de você. Você se enganando, você acusando, você falando mal do marido, você dando valor para sua família e não para o seu esposo. Seu esposo dando valor para sua família e não para a esposa. Seus filhos se perdendo. E você querendo fazer a obra e não ensina eles. A minha maior luta é essa. Vencer as minhas falhas. Buscar a vontade de Yahweh. Deixar de ser estéril. Gerar filhos. Voltar para casa. Israel Oliveira. Gerar filhos. Primeiro os meus, na minha casa. Depois os irmãos. Depois Imabite. Primeiro a minha casa. Isso é bem claro aqui. Vem pra cá querendo que eu cuide dos seus filhos. Tá perdido. Vou cuidar do meu. Você cuida do seu. Você tem que ter filhos. Gerar pessoas na Emuná. E ter alegria. A alegria de Yahweh é a nossa força. Amém? Então eu vou terminar aqui com essa foto aqui, ó. Espero que a gente não seja desse estilo aqui. Né? Aqui, ó. Quem foram as mulheres estéreis nas escrituras? A pior foi Mical, que não era estéril e se tornou estéril. Você pode ser estéril que está ouvindo essa mensagem hoje e o Criador vai abençoar de alguma forma nesses exemplos dessas 7 mulheres e vai fazer você ter filhos, mas de acordo com o que você merece, com o que você precisa fazer. Agora, se você é Mical, pode ter filhos e você está menosprezando o seu marido, menosprezando a Torá, menosprezando a arca, a presença de Yahweh, e sendo amarga, Yahweh te dá esterilidade tanto física como espiritual. Você não gera ninguém fica do seu lado. Há grupos aí terríveis, ninguém consegue ficar do lado. Só confusão, só briga, só pau comendo. E Yahweh nos liberte, me liberte você disso. Amém? Que essa lição das mulheres estéreis esteja sobre você. A mulher estéril vai ter uma casa. Efraim tem uma casa, Israel. Ela gera filhos. Filhos quem? Filhos, tanto filhos dele e filhos na fé. Filhos da Torá, que ensina a Torá, convertidos. E eles vão ter o quê? Alegria. Para quê? Depois no final? Halel Yah, para louvar a Yah. É só para isso que nós nascemos, para louvá-lo para sempre. Nada levamos e nada trouxemos. Somos pó. Bendito é o nome de Yahweh. Que Yahweh, no nome de Yahushua HaMashiach, abençoe você nesse primeiro dia da semana e que a gente acorde, seja chacoalhado por esse shiur dessa mulher estéril. Shalom, shalom.